Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live sobre ansiedade. Imagino que estavam ansiosos, esperando pelo início. Para quem não me conhece, eu sou Julieta Villarreal, sou médica psicanalista, pesquisadora, trabalho aqui nas faculdades trilógicas, no Departamento de Medicina Psicossomática. Nós trazemos aqui lives sobre essa área tão interessante e hoje com esse assunto, né? Ansiedade. Vocês já sentiram ansiedade alguma vez? Quem nunca, né? Como falam aqui no Brasil, quem nunca? A ansiedade, ela tem diversos sintomas. Ela se manifesta de várias formas. Então, eu vou falar aqui alguns sintomas, vocês me falam se se identificam com essa situação ou talvez se tem outras manifestações quando vocês ficam ansiosos. Nós podemos ter uma visão turva quando ficamos ansiosos, né? Não vermos as coisas direto, a visão fica embasada. Podemos ter também falta de ar, não conseguimos falar, não conseguimos, pensamos inclusive que não conseguimos inspirar o ar, uma coisa tão simples quando estamos ansiosos. Em ataques mais severos, né, de pânico, até a pessoa pensa que ela vai morrer. Podemos ter dores no estômago, podemos ter ânsia, podemos ter até vômitos, sentir formigamentos nas mãos. Algumas pessoas, quando ficam ansiosas, elas sentem muita coceira na pele. Em estados de ansiedade mais crônicos, também podemos ter dor nos músculos, taquicardia, dos mais frequentes, sudorese nas mãos, tremores, podemos ter cólicas intestinais, não é verdade? Então, vocês veem que nós temos aqui várias manifestações. Vocês podem contar aqui no chat, se quiserem, os sintomas que vocês têm com maior frequência e o que vocês percebem nos outros quando ficam com essa ansiedade. Por que é tão difícil para uma pessoa lidar com essa questão? Porque a pessoa sente que ela não tem mais controle. Com o tempo, quando a pessoa não tem consciência do que acontece com ela, esses sintomas podem se intensificar muito. Não é verdade? Tudo isso que eu descrevi pode ter impactos até na nossa capacidade cognitiva. A pessoa, ela pode sentir a mediano e longo prazo, e às vezes durante a própria crise de ansiedade, que ela tem um branco, que ela não tem condição de lembrar das coisas, que tem problema para se concentrar, para ter atenção naquilo que ela está fazendo, no que ela precisa fazer. Esses sintomas podem se converter também numa hipertensão arterial, arritmias mais constantes, que ela vive naquele sobressalto. E também, claro, muitas vezes na ansiedade a pessoa tem aquela sensação de paralisia. Ela sente que ela não pode fazer alguma coisa muito importante. E às vezes até o mínimo, né? Que ela está ansiosa, então ela não consegue agir. Ou ela fica agitada, né? Na ansiedade, uma das características é essa agitação. Mais do que ficar assim muito querendo dormir, né? Na ansiedade a pessoa quer fazer, e claro, no extremo, como falei antes, então aí sim ela se paralisia. A ansiedade, ela vem de uma palavra grega, angere, que significa oprimir, estreitar. É assim que a gente se sente, né, quando está ansioso. Sente que tem uma opressão no peito. Muitas pessoas falam isso, que elas têm uma opressão no peito. E também, a longo prazo, também pode ter impactos nos relacionamentos. Porque a pessoa ansiosa, ela fica assim irritadiça,
ela pode ter respostas até agressivas, descontroladas, muitas vezes. Então, olha aqui, acho que todos nós conseguimos nos identificar. E aqui vemos que existem alguns fatores sociais que estão piorando essa situação da ansiedade. Como falei aqui no convite da live, eu comentei que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. 72% dos brasileiros se identificam como ansiosos. E eles atribuem essa ansiedade a alguns fatos sociais. Claro, nós sabemos que existe a sociopatologia. Alguns desses fatores são, por exemplo, a violência e também as dificuldades, as instabilidades na vida de trabalho, né? O desemprego. Mais recentemente, um médico brasileiro também estava fazendo uma associação entre a ansiedade e o uso de telas e celulares. Olha que interessante, uso de telas, de celulares, de tablets, muito acesso à informação imediata. Então, aqui já vem uma das primeiras dicas importantes para todos aqueles que querem lidar com a ansiedade. Quando nós entramos nessa mentalidade do imediatismo, queremos tudo para ontem, queremos tudo rápido, queremos tudo como nós imaginamos. Vocês têm essa percepção já? Que estão entrando nessa ideia de querer tudo para ontem e tudo como vocês imaginam? Então, essa é uma das características que tem por trás dessa manifestação da ansiedade. A pessoa, ela imagina, ela idealiza como tem que ser as coisas, e só de pensar que não vai ser do jeito que ela imaginou, ela já começa a ficar nervosa. Então, como o Dr. Keppe fala, a doutora Cláudia também, quando nós estamos ansiosos, nós estamos, de alguma forma, rejeitando lidar com a realidade como ela é. Nós queremos fazer da nossa forma, isso nos cria muita tensão interna. Já pensaram? Nós queremos estar controlando o tempo todo como que as coisas vão ir fluindo na nossa vida. Isso é muito comum. E esse como vai ser, também, aqui uma segunda questão importante, quando a pessoa imagina que ela vai ter que lidar com alguns problemas se ela não quer. Então, aqui temos um segundo ponto importante, um segundo ponto psíquico. O primeiro, idealizar. O segundo, que nós não queremos lidarmos com os problemas. A doutora Cláudia Pacheco, aqui nesse livro também, De Olho na Saúde, nos explica que nós, quando temos essa ansiedade, esses medos do que vai acontecer no futuro, por trás existe essa atitude de não querermos ver os problemas que podem existir normalmente. Queremos um mundo cor de rosa, então isso exige muito interiormente, que todo seja perfeito. Então, notam aí essa atitude que está muito ligada com a idealização, essa atitude do perfeccionismo. Então, geralmente, a pessoa que é muito perfeccionista, que ela não quer ver nada errado, quer tudo bonitinho, ela tem um perfil, uma tendência também, claro, a se sentir mais ansiosa perante qualquer situação que sai do que ela pensou. Quando a pessoa vai se conhecendo, autoconhecimento, né? Que quando a pessoa se conhece, tem consciência e consciência dos outros melhor, ela se acalma muito. Então, nós vemos aqui, nesse tratamento da cura pela consciência, que a pessoa apenas conscientizando, tendo essa calma para ver as dificuldades e principalmente o bem que ela tem, a ansiedade diminui bastante. E até de uma forma rápida, muitas vezes. E, bom, vamos falar outro ponto aqui também que gera muita ansiedade.
Nós queremos e pensamos que vamos ficar calmos e em paz quando fizermos tudo o que nós quisermos fazer. Grande engano esse, né? Porque acontece justamente o contrário. Quando a pessoa faz tudo o que ela quer, o que acontece? Nós fazemos apenas coisas boas ou nós temos vontades que são invertidas? Nós temos vontades que são invertidas. Sendo assim, esse querer fazer tudo que cai na nossa vontade, tudo que nós queremos, a hora que for, vai gerando também interiormente uma atitude, às vezes até de angústia, porque a pessoa sabe que ela está fazendo coisas que a prejudicam. Como a doutora Cláudia fala, nós adoecemos, nós ficamos ansiosos, nós ficamos angustiados quando nós vivemos nossa vida ao contrário do que ela deveria ser. E como deveria ser a nossa vida? Boa, bela e verdadeira. Tanto para nós quanto para nosso semelhante. Então prestem atenção quando vocês ficam ansiosos, se não tem aí já essa consciência no fundo começando a se manifestar. Eu estou fazendo alguma coisa contra mim mesmo, né? Contra a minha própria essência, contra meu próprio bem. No fundo, todos nós sabemos isso. Nesse sentido, a ansiedade ela é muito importante, porque ela é um tipo de alarminho que está mostrando, oh, presta atenção, tem aqui alguma coisa que não está em consonância com o seu ser bonito, com o seu ser belo, com a honestidade. Então, não é para ficar querendo eliminar simplesmente a ansiedade. Muitas vezes a pessoa faz isso, né? Ela quer alguma coisa, geralmente um medicamento, ou ela quer fazer alguma atividade que tire ela logo desse sentimento de ansiedade, mas nós vemos aqui que é muito importante que a pessoa admita que ela está ansiosa e ela faça esse percurso para ver por que ela está dessa forma. Estávamos falando um pouco das telas e vamos fazer também a correlação desse uso de celulares, de redes sociais, de TikTok, Instagram e outros. Por que estão gerando tanta ansiedade? O que aparece quando nós entramos nessas redes, geralmente? Vocês notam aí essa questão da idealização? Porque o que aparece lá, aparece tudo muito bonito, muito perfeito, muito rápido. Nós temos essa sensação, e de fato essas tecnologias são feitas para que tudo seja muito imediato. Então, quando voltamos para a realidade, parece tudo sem graça, parece tudo muito difícil, parece tudo impossível, até nunca vamos conseguir aquele patamar de perfeição ideal que aparece nas redes. Isso vai criando essa opressão interna, né, que estávamos comentando aqui. Nós temos aqui também uma questão que quando falamos que somos ansiosos, nós queremos justificar uma série de condutas, né? Queremos justificar nossa irritabilidade, queremos justificar, às vezes, condutas agressivas, queremos justificar, às vezes, uma irresponsabilidade e começamos a entrar nessa atitude de não termos responsabilidade, nas coisas que nós estamos fazendo conosco. Então, uma das características que também marca muito a ansiedade é pensarmos que nós somos apenas vítimas do que acontece no mundo e que não podemos fazer nada. Essa sensação de impotência. Mas quando começamos, então, a admitir, a ver o nosso papel, às vezes que somos protagonistas de situações desagradáveis, olha que bom, nós temos a chance também de controlar, acalmar e lidar com essas situações que, no fundo, são situações humanas, né? Todo mundo passa por elas, todo mundo tem ferramentas, se trabalhar direitinho com a consciência, para ir amenizando, né, esse turbilhão interior, né, da ansiedade.
Então, para finalizar, vamos falar aqui. O que seria importante? Então, para lidarmos com a ansiedade, que vocês já notaram aqui na nossa conversa de hoje. Conscientizar. Nós vamos ter que fazer esse percurso de ver quais são as nossas dificuldades e, principalmente, quais são os bens que nós rejeitamos, os bens que nós não queremos aceitar na nossa vida. Porque quando nós conscientizamos esse bem, nós podemos fazer o quê? Retornar a ele, parar de nos afastar. Esses sintomas, então, estão mostrando que nós estamos longe do nosso ser e vendo eles, vamos retornar. A sanidade está na vivência boa, bela e verdadeira que constituem o nosso próprio ser. E vou terminar aqui com uma frase do livro De Olho na Saúde. Vejam que linda esse parágrafo. Se você abrisse os olhos e deixasse a consciência, luz, entrar no seu interior, iria adquirir toda essa energia da qual precisa para resolver os problemas, pois a consciência do mal é um grande bem, pois é assim que você poderá corrigi-lo, superá-lo, neutralizá-lo, quando for impossível, eliminá-lo. Mas a fuga aos problemas só aumenta sua força e gravidade. Bonito, né? Então vejam aqui, a consciência do mal é um grande bem. Muitas vezes nós temos até ansiedade em relação à vida em geral. Vejam que bonito que ela nos fala aqui, né? Se nós deixamos entrar a luz, entrar no nosso interior, nós vamos nos encher, né, dessa energia boa e vamos ter muitas condições de resolver os problemas, de lidar com os problemas de uma forma mais equilibrada. Então, faço um convite também para que conheçam esse livro, De Olho na Saúde, e agradeço aqui a presença de todos. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Uma boa noite para todos.